Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Se você clicou neste vídeo, saiba que não foi por acaso. Há momentos em que o cansaço não é apenas físico, mas um esgotamento que atinge o âmago do nosso ser. A alma parece pesada, as cores perdem o brilho e a esperança parece um horizonte distante. Se você se sente assim, este vídeo é uma resposta para o seu coração. Deus está, neste exato momento, iniciando um processo de restauração na sua vida. Ele conhece cada lágrima que caiu em silêncio e cada suspiro de desânimo que você soltou quando achou que ninguém estava ouvindo. A palavra central para o nosso encontro de hoje está no Salmo 23, versículo 3, que diz de forma simples e poderosa: Ele restaura minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pense bem nessas palavras. Ele restaura. Restaurar não é apenas consertar o que quebrou, mas trazer de volta ao estado original de beleza e propósito. Quando um objeto antigo é restaurado, as camadas de sujeira e as rachaduras do tempo são removidas para que a verdadeira essência brilhe novamente. É exatamente isso que o Criador deseja fazer com você. Talvez as decepções da vida, as perdas ou as palavras duras que você ouviu tenham criado feridas profundas. Mas o Senhor é o mestre artesão que não descarta o que está ferido. Ele acolhe, limpa e cura. A restauração da alma começa quando paramos de tentar carregar o mundo nos ombros e permitimos que o bom pastor nos leve para perto das águas tranquilas. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa ser forte o tempo todo. A restauração é um processo de entrega. É confiar que aquele que te formou sabe exatamente onde dói e como aplicar o bálsamo da paz. Muitas vezes, a nossa alma se fragmenta em meio às preocupações com o amanhã ou às culpas do ontem. Vivemos divididos, ansiosos e sem direção. Mas a promessa de Deus é de integridade. Ele quer juntar os pedaços do seu coração que se espalharam pelo caminho. Ele quer devolver a você o prazer de viver, a capacidade de sonhar e, acima de tudo, a paz que excede todo o entendimento. Sinta, neste momento, como se uma brisa suave estivesse soprando sobre os seus pensamentos mais turbulentos. Acalme o seu interior. A voz de Deus não costuma gritar no meio do caos, ela sussurra no silêncio da confiança. Ele está dizendo para você agora: filho meu, filha minha, eu estou aqui. Eu vejo o seu esforço. Eu vejo a sua dor. E eu estou trazendo vida nova onde antes havia apenas deserto. Não se sinta culpado por estar cansado. Até os mais fortes vacilam. A diferença é que, com Deus, o nosso cansaço se torna o cenário perfeito para a manifestação da sua força. A restauração da alma é um convite para o descanso espiritual. É entender que a nossa identidade não vem do que fazemos, mas de quem somos para Ele. Você é amado com um amor eterno e incondicional. Esse amor é o combustível que vai reconstruir as áreas da sua vida que você achava que estavam perdidas para sempre. Ao longo desta mensagem, vamos mergulhar mais fundo nesse cuidado divino, permitindo que cada palavra seja um remédio para o seu espírito. Prepare o seu coração, pois o que Deus vai fazer em você hoje transbordará para todos os que estão ao seu redor. A cura que começa por dentro é a que realmente transforma o lado de fora. A restauração da alma não acontece apenas na superfície, ela desce às profundezas, onde guardamos aquilo que não mostramos para ninguém. Às vezes, o que nos adoece não é o que acontece hoje, mas o peso de fardos que deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Mágoas antigas, decepções com pessoas que amamos e a frustração de planos que não deram certo podem se acumular como entulhos, impedindo que a alegria de Deus flua livremente em nós. Mas saiba que o Senhor é paciente. Ele não tem pressa em te julgar, Ele tem pressa em te abraçar. Ele olha para as cicatrizes da sua alma não como marcas de derrota, mas como evidências de que você sobreviveu e que agora é chegado o tempo da bonança. Imagine um jardim que ficou abandonado por anos. O mato cresceu, as flores murcharam e a terra ficou seca. Para restaurar esse jardim, é preciso primeiro arrancar as ervas daninhas. Esse processo pode parecer doloroso em um primeiro momento, pois exige que olhemos de frente para as nossas dores. No entanto, é Deus quem segura as ferramentas. Ele faz isso com uma delicadeza infinita. Ele está removendo o medo que te paralisa, a insegurança que te faz duvidar do seu valor e a ansiedade que rouba o seu sono. Ele está preparando o solo da sua alma para plantar sementes de uma paz que você nunca experimentou antes. Deus não quer apenas que você sobreviva aos seus problemas, Ele quer que você floresça em meio a eles. Muitas pessoas confundem a restauração espiritual com uma mudança mágica de circunstâncias externas. Mas a verdadeira restauração começa de dentro para fora. Quando a sua alma está restaurada, as tempestades externas podem até continuar soprando,
mas elas não têm mais o poder de te derrubar, porque a sua estrutura interna foi reforçada pelo Espírito Santo. Você passa a enxergar a vida com os olhos da fé, e não mais com o filtro do trauma. A restauração traz clareza mental e equilíbrio emocional. Ela te devolve o domínio próprio e a capacidade de perdoar, inclusive a si mesmo. Sim, o autoperdão é uma parte fundamental desse processo. Deus já te perdoou, Ele já te lançou um olhar de misericórdia. Por que você continua se punindo por erros que já foram confessados e entregues aos pés da cruz? Deixe o passado no lugar dele. Hoje é o dia em que o Senhor faz novas todas as coisas na sua história. Sinta como se uma luz suave estivesse iluminando os cantos mais escuros das suas memórias, trazendo alívio e frescor. A restauração da alma é como aquele momento em que, após uma longa caminhada sob o sol escaldante, encontramos uma sombra e água fresca. É o refrigério divino descendo sobre o seu cansaço. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma mão poderosa estendida para você, pronta para te levantar e te conduzir por caminhos de paz. Acredite, a sua alma está sendo renovada agora. Cada palavra desta mensagem é um passo em direção à sua liberdade emocional e espiritual. Deus está reconstruindo as suas forças e você voltará a caminhar com leveza, com o coração cheio de gratidão e os olhos fixos na promessa de que o melhor ainda está por vir. Antes de continuarmos com essa poderosa reflexão, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Se estas palavras estão tocando seu coração e se você sente que este é o momento da sua restauração, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança hoje. Se inscreva no canal Horizonte da Fé e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento de desânimo. Deixe também o seu comentário aqui embaixo, escrevendo: Deus está restaurando a minha alma. Ao declarar isso, você reafirma sua confiança na obra que Ele está realizando na sua vida. Vamos juntos formar uma corrente de fé e restauração. Muitas vezes, a nossa alma não consegue ser restaurada porque estamos tentando segurar as rédeas de tudo ao mesmo tempo. Vivemos em um mundo que nos cobra performance, velocidade e perfeição. Somos bombardeados por vozes que dizem que não somos bons o suficiente, que estamos atrasados ou que falhamos onde outros venceram. Essas vozes criam um ruído constante dentro de nós, um barulho que abafa o som suave da presença de Deus. Para que a restauração aconteça, é preciso coragem para silenciar o mundo e ouvir o Criador. É preciso entender que a nossa alma não foi feita para carregar o peso do controle. Nós fomos criados para depender de alguém que é infinitamente maior do que nós. Quando entregamos o controle, não estamos desistindo, estamos apenas permitindo que o verdadeiro piloto assuma o comando da embarcação. A restauração da alma exige uma pausa sagrada. Na Bíblia, vemos que até Jesus se retirava para lugares solitários para orar e se reabastecer. Se o próprio Filho de Deus buscava esse tempo de renovação com o Pai, por que nós achamos que podemos seguir em frente sem parar? A restauração acontece no secreto, naquele momento em que você fecha a porta do seu quarto e abre o seu coração sem máscaras. Deus não precisa que você use palavras difíceis ou que esconda as suas fraquezas. Ele já as conhece. O mais importante, Ele te ama no meio delas. A restauração começa quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Essa confissão de dependência é a chave que abre a porta da cura. É nesse deserto aparente que as fontes de águas vivas começam a brotar, trazendo vida onde tudo parecia seco e sem cor. Pense na alma como um espelho. Quando esse espelho está sujo ou trincado, a imagem que ele reflete sai distorcida. Você passa a se ver como alguém sem valor, sem futuro ou marcado pelo erro. Mas o Senhor vem com sua mão amorosa para limpar a superfície da sua alma. Ele remove a poeira do medo e as manchas da culpa. Ele quer que você se veja como Ele te vê, como uma criatura preciosa, comprada por um alto preço e dotada de um propósito eterno. A restauração devolve a você a sua verdadeira identidade. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que os seus traumas tentam ditar e você não é a soma dos seus fracassos. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é seu filho amado, sua obra-prima em construção. Deixe que esse entendimento penetre nas camadas mais profundas do seu pensamento. A restauração não é apenas um sentimento passageiro, é uma mudança de estrutura. É trocar a base de areia da autossuficiência pela rocha inabalável da fé. Quando Deus restaura sua alma, Ele te dá uma nova perspectiva sobre os problemas. Aquilo que antes parecia uma montanha intransponível, agora é visto como um degrau para o seu amadurecimento. A dor que antes te paralisava, agora se transforma em um testemunho de superação. Deus está usando esse tempo de quietude para fortalecer as suas raízes. Não tenha pressa.
O tempo de Deus é perfeito e o processo de cura tem o seu próprio ritmo. Respire fundo e sinta a presença daquele que prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja se perguntando: por que eu tive que passar por tanto sofrimento antes dessa restauração chegar? Saiba que Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima que você derramou serviu para amolecer a terra do seu coração, preparando-a para o que Ele está prestes a realizar. O sofrimento muitas vezes é o arado que revira a terra para que novos frutos possam nascer. O que você viveu não foi em vão. O Senhor está pegando cada retalho da sua história e costurando uma nova vestimenta, uma veste de louvor em vez de espírito angustiado. Acredite, o processo pode ser silencioso, mas é real e está acontecendo agora. A sua alma está sendo tecida novamente com fios de esperança e fios de eternidade. Muitas vezes, a nossa alma clama por restauração porque a nossa mente se tornou um campo de batalha. O cansaço que você sente hoje pode não ser apenas falta de sono, mas um esgotamento mental causado por pensamentos que não param de girar. São as cobranças, as comparações e o medo do que pode acontecer amanhã. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Restaurar a alma passa, obrigatoriamente, por limpar os nossos pensamentos. É como abrir as janelas de uma casa que ficou fechada por muito tempo, deixando a luz do sol e o ar fresco entrarem para expulsar o mofo da tristeza e o cheiro do desânimo. Deus quer que você recupere o controle sobre aquilo que você permite que habite na sua cabeça. A restauração divina funciona como um bálsamo que acalma a tempestade dos pensamentos. Sabe aquele momento em que parece que tudo está dando errado e a sua mente só consegue projetar cenários de fracasso? É exatamente aí que o Espírito Santo deseja intervir. Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Ele substitui a mentira da incapacidade pela verdade da sua graça. Você não precisa carregar o peso de ser perfeito. A perfeição pertence a Deus. A nós, pertence a confiança. Quando você aceita que a sua força vem do Senhor, a pressão externa começa a perder o poder. A restauração da alma é o fim da guerra interna. É o momento em que você faz as pazes com a sua história e entende que, apesar dos pesares, você chegou até aqui porque a mão de Deus te sustentou. Pense em um rio que foi poluído. Para que ele volte a ser cristalino, a fonte precisa ser limpa. A sua alma é essa fonte. Se você alimentar a sua alma com notícias ruins, fofocas, críticas e descrença, a água que sairá dela será turva. Mas se você alimentar a sua alma com a palavra, com a oração e com a gratidão, a restauração fluirá como um rio de águas vivas. Deus está convidando você hoje para um banquete de paz. Ele quer que você se alimente da sua fidelidade. Lembre-se das vezes em que Ele te livrou no passado. Lembre-se dos livramentos que você nem viu, mas que Ele operou em seu favor. Essa memória é um remédio poderoso contra a depressão e a apatia. A gratidão é o acelerador do processo de restauração. Quanto mais agradecemos pelo que Deus é, mais a nossa alma se sente segura e protegida sob as suas asas. Há uma beleza única na alma que foi restaurada por Deus. Ela se torna resiliente. Ela não é mais uma alma quebradiça que se estilhaça com qualquer crítica ou dificuldade. Ela se torna como o bambu, que se curva diante do vento forte, mas não quebra, e depois volta a ficar de pé, ainda mais firme. Deus está trabalhando na sua flexibilidade espiritual e emocional. Ele está ensinando você a processar a dor sem permitir que ela se transforme em amargura. A amargura é o veneno da alma, mas o perdão e a entrega são o antídoto. Deixe que o Senhor lave o seu coração de todo o ressentimento. Deixe ir o que precisa ir para que o novo de Deus possa chegar. A restauração é um espaço vazio que o Criador preenche com a sua própria presença. Sinta agora essa renovação alcançando a sua mente. Aquela pressão na cabeça, aquele aperto no peito, aquela sensação de que você vai explodir, entregue tudo isso agora. Visualize o Senhor retirando esses espinhos e colocando no lugar uma coroa de alegria. Ele está organizando a sua casa interna. O que estava fora de lugar está sendo ordenado. O que estava escuro está sendo iluminado. Você não é um caso perdido. Você não é um erro da natureza. Você é um projeto de Deus que está passando por uma reforma necessária para algo muito maior. Descanse na certeza de que o arquiteto da vida sabe exatamente o que está fazendo. A obra que ele começou em você, ele é fiel para completar. Sua alma está voltando para casa, para o colo do Pai, onde há segurança absoluta. A restauração da alma muitas vezes não acontece como um estalar de dedos, mas como o amanhecer. O sol não surge de uma vez no meio do céu. Ele começa com um brilho tímido no horizonte, afastando as sombras aos poucos, até que o dia esteja plenamente iluminado.
Se você sente que a sua melhora está sendo lenta, não desanime. O Senhor trabalha no tempo da eternidade, e cada pequeno passo que você dá em direção a Ele é uma vitória gigantesca no mundo espiritual. Deus não tem pressa porque Ele não está apenas fazendo um remendo rápido, Ele está construindo um alicerce inabalável. Ele está cuidando dos detalhes que ninguém vê, curando feridas que você nem sabia que ainda sangravam. Tenha paciência com seu próprio processo e, acima de tudo, tenha confiança na paciência de Deus com você. Muitas vezes, a nossa alma se sente cansada porque tentamos apressar as estações. Queremos colher os frutos antes mesmo de a semente ter germinado. Mas a restauração exige que respeitemos o tempo do plantio e o tempo da rega. Deus está regando a sua alma com a sua misericórdia todas as manhãs. Ele está enviando pessoas, palavras e momentos de paz para que você se sinta fortalecido. Não ignore os pequenos milagres do dia a dia, um sorriso inesperado, uma música que toca o coração, um versículo que parece ter sido escrito exatamente para a sua situação. Tudo isso são sinais do cuidado de Deus. São as mãos do Criador moldando o barro da sua existência. Deixe que Ele trabalhe no seu ritmo, pois o resultado final será muito mais belo do que qualquer coisa que você pudesse planejar. A esperança é a âncora da alma restaurada. Quando perdemos a esperança, a nossa alma fica à deriva, batendo contra as rochas do desespero. Mas quando fixamos a nossa esperança no caráter imutável de Deus, nada pode nos afundar. O Senhor é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que estaria com você, Ele está. Se Ele prometeu que renovaria as suas forças como as da águia, Ele o fará. A restauração é a prova viva de que o deserto não é o seu destino final, mas apenas uma passagem. Você está atravessando o vale, mas não vai morar nele. O pastor está guiando você para as pastagens verdejantes que estão logo ali na frente. Mantenha os seus olhos fitos na promessa, e não no problema. Sinta agora a esperança sendo renovada dentro do seu peito. É como uma chama que estava quase se apagando, mas que agora recebe um novo fôlego de vida. Deus está soprando sobre as cinzas do seu coração e acendendo novamente o fogo do propósito. Você voltará a ter brilho nos olhos. Você voltará a rir com vontade, sem aquele peso que parecia nunca te deixar. A restauração da alma traz de volta a leveza da infância espiritual, aquela confiança de que o Pai está no controle e que nada de mal pode nos atingir verdadeiramente, pois a nossa vida está escondida em Deus. Você é herdeiro de uma herança incorruptível e a sua alma sabe disso. Ela anseia por essa conexão profunda com o sagrado, e é nessa conexão que a cura se completa. Não se compare com os outros. Cada alma tem a sua própria história e o seu próprio caminho de restauração. O que Deus faz na vida do seu vizinho é diferente do que Ele faz na sua, mas o amor é o mesmo. O Senhor conhece a sua estrutura e sabe o quanto você pode suportar. Ele não permitirá que a prova seja maior do que a sua capacidade de vencer, desde que você esteja segurando na mão dele. A restauração é um ato de amor personalizado. É Deus olhando nos seus olhos e dizendo: eu conheço o seu nome, eu conheço a sua dor e eu estou aqui para te fazer novo. Deixe que essa verdade penetre em cada célula do seu corpo e em cada pensamento da sua mente. Você está sendo reconstruído por aquele que criou o universo. Depois que Deus inicia a restauração da sua alma, surge um novo desafio: proteger esse tesouro que foi recuperado. O mundo continuará sendo um lugar de pressões e ruídos, mas a diferença agora é que você possui uma fortaleza interna. Restaurar a alma não significa que você nunca mais enfrentará problemas, mas sim que os problemas não terão mais o poder de fragmentar o seu ser. Você aprendeu o caminho de volta para o esconderijo do Altíssimo. Agora, você sabe que, quando a ansiedade bater a porta, você não precisa abrir. Você pode dizer: minha alma já tem um dono, e ele me deu a sua paz. Proteger a sua restauração significa ser seletivo com o que você ouve, com o que você assiste e com quem você compartilha os seus sonhos mais sagrados. A alma restaurada é como uma fonte protegida por muros altos. A água continua vindo de Deus, mas você é o guardião dessa fonte. Não permita que a amargura de outras pessoas contamine a sua doçura. Não deixe que o cinismo do mundo apague a sua fé recém-fortalecida. Às vezes, o maior sinal de que a sua alma está sendo curada é a sua capacidade de dizer não para aquilo que rouba a sua energia e o seu foco no Criador. Deus te deu uma nova dignidade, uma nova postura. Você não caminha mais de cabeça baixa, carregando o peso da culpa. Você caminha com a fronte erguida, sabendo que é perdoado, restaurado e amado. Essa proteção não é feita de orgulho, mas de uma humildade profunda que reconhece: sem Deus eu nada sou, mas com Ele eu sou pleno. Muitas vezes, a restauração nos traz uma sensibilidade nova.
Passamos a perceber a beleza nas pequenas coisas que antes ignorávamos. Um pôr do sol, o riso de uma criança, o silêncio de uma prece, tudo isso se torna alimento para nossa alma. Deus está refinando seus sentidos espirituais. Ele está te ensinando a desfrutar da jornada, e não apenas a correr desesperadamente para o destino. A vida é o que acontece enquanto Deus trabalha em nós. Sinta essa gratidão transbordando. A gratidão é como uma armadura para a alma. Ela impede que as flechas do desânimo penetrem no nosso coração. Quando agradecemos, reafirmamos que o que Deus fez é bom e que confiamos no que Ele ainda fará. Prepare-se agora, pois estamos nos aproximando de um momento muito especial. A restauração que começou como uma palavra está se tornando uma realidade palpável em você. Você consegue sentir um alívio crescendo? É como se correntes invisíveis estivessem caindo dos seus pulsos e do seu peito. Deus está removendo as últimas camadas de cansaço crônico. Ele está substituindo a sua exaustão pelo vigor do espírito. Você vai sair deste momento com uma clareza que não tinha antes. Os caminhos que pareciam bloqueados começarão a se abrir, porque agora você tem a saúde interna necessária para percorrê-los. A sua alma está pronta para voar novamente, para sonhar novamente e para amar sem medo das feridas do passado. Lembre-se de que o Senhor prometeu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso significa que a sua vida após essa restauração será ainda mais profunda e significativa do que era antes das crises. A dor que você passou gerou em você uma autoridade e uma compaixão que você não teria de outra forma. Agora, você pode consolar outros com a mesma consolação que recebeu de Deus. A sua restauração tem um propósito que vai além de você. Ela é um farol para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão do desespero. Você é a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Sinta a força daquele que te sustenta e se prepare para o fechamento deste ciclo de renovação. Chegamos agora ao momento mais sagrado deste nosso encontro. Tudo o que refletimos até aqui nos trouxe a este lugar de entrega total. Eu convido você, onde quer que esteja, a fechar os olhos por um instante, se puder, ou simplesmente aquietar o seu pensamento. Sinta a presença daquele que te formou e que te conhece pelo nome. Vamos elevar o nosso coração em uma oração sincera de restauração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti agora. Tu és o Criador de todas as coisas e o único que conhece as profundezas da nossa alma. Senhor, Tu vês cada ferida que ainda dói, cada cicatriz que o tempo não conseguiu apagar e cada cansaço que pesa sobre os ombros de quem me ouve agora. Nós te pedimos, Pai, derrama o Teu bálsamo curador sobre este coração. Entra nas áreas mais secretas do nosso ser, onde guardamos medos, decepções e tristezas. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão e que o Teu amor remova todo o peso da culpa e do ressentimento. Pai, restaura a alegria da salvação. Devolve o brilho nos olhos e a vontade de sonhar. Pedimos que o Teu Espírito Santo sopre vida nova onde antes havia apenas deserto. Que as águas tranquilas do Teu cuidado acalmem a ansiedade e tragam a paz que excede todo o entendimento. Senhor, fortalece as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Que cada pessoa que acompanha esta oração sinta, neste exato momento, um alívio profundo, como se um fardo pesado estivesse sendo retirado de suas costas. Declaramos que a restauração não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que começa hoje, agora, nesta vida. Que a Tua graça seja o alicerce sobre o qual reconstruímos a nossa história. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandonas no meio da tempestade. Obrigado porque o Teu cajado e o Teu bordão nos consolam. Nós entregamos o nosso amanhã em Tuas mãos, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que a Tua bênção repouse sobre cada família, cada mente e cada espírito aqui presente. Pedimos isso com fé e gratidão, no nome que está acima de todo nome. Amém. Sinta como essa paz agora envolve todo o seu ser. A restauração da sua alma é um presente de Deus para você viver plenamente o propósito que Ele desenhou para a sua vida. Não saia daqui da mesma maneira que entrou. Leve consigo a certeza de que você é uma nova criatura e que o Senhor está cuidando de cada detalhe do seu caminho. A partir de hoje, caminhe com a cabeça erguida, pois o seu pastor está à frente, abrindo caminhos e preparando pastagens verdejantes para o seu descanso. Esperamos que esta mensagem tenha sido um refrigério para o seu coração. Se você sentiu a presença de Deus e a renovação das suas forças, não guarde isso só para você. Deixe o seu like, pois ele é um sinal de gratidão pelo que Deus operou hoje. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal Horizonte da Fé e ative as notificações para não perder nenhum momento de oração e reflexão. Compartilhe este vídeo agora mesmo nos seus grupos de família e com amigos.
Você pode ser um instrumento de Deus para a restauração da alma de outra pessoa. Escreva nos comentários o seu pedido de oração ou apenas uma palavra de agradecimento. Nós lemos e oramos por cada um de vocês. Que a paz de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro aqui no Horizonte da Fé.